Vamos lá, as provas antigas devem ser feitas desde o início ou deve deixar para mais próximo da prova? 4, 3 meses, por exemplo, tá? Então vamos lá. Então, eu falo para vocês passarem medicina em 60 dias, né? Muitas pessoas, pô, Léo, é impossível passar em medicina em 60 dias, ninguém consegue. E por que eu falo 60 dias, né? Porque se você estuda da forma errada, não importa quantas horas você vai estudar, não importa o quanto você vai se dedicar, você não vai conseguir ter resultado nos teus estudos, né? Independente disso, não adianta você fazer um estudo errado, você não vai ter resultado. Um exemplo para vocês entenderem isso, imagina que você quer emagrecer. Aí você vai na academia, vai todo dia na academia. Só que você chega em casa e faz uma dieta tudo errado. A tua dieta é toda errada, né? Então, obviamente que você não vai conseguir emagrecer, porque você vai na academia, você vai todo dia na academia, levanta o peso, né? Só que você chega em casa e faz tudo errado, você não segue uma orientação nutricional, você não consegue ter os nutrientes corretos e você não vai conseguir, não consegue ter o déficit calórico necessário, você não vai conseguir emagrecer. Então você pode aumentar o tempo de estudo, você pode melhorar a tua técnica da academia lá, pode botar mais peso, pode ficar mais horas na academia. Não, eu fico 1 hora, não estou emagrecendo, então agora eu vou ficar 5 horas na academia. Independente do que você fizer, não vai trazer resultado, porque você não está fazendo uma dieta correta, né? E fazendo esse paralelo com os estudos, acontece a mesma coisa. Independente de quantas horas você vai estudar, independente de como que vai ser a tua rotina de estudo, se você não tiver uma estratégia de estudo, de aprendizagem, de memorização, você não vai conseguir render nos seus estudos. Você vai ficar ali um ciclo de estudo negativo, um ciclo de estudo ruim, porque vai mexer com o teu nível emocional e vai te prejudicar, né? Então, quando você ajusta o teu estudo, né? Você melhora a tua técnica de estudo, você tem aprendizagem, você tem memorização, aí você aprende os conteúdos, né? Você aprendeu o conteúdo, você memorizou o conteúdo. O que isso gera em você? Isso gera o quê? Uma motivação, né? Você fica motivado, você fica feliz, você tem uma resposta emocional positiva. Pô, tô aprendendo o conteúdo, né? Tô memorizando os conteúdos, então eu estudei e eu lembro desse conteúdo. Então isso vai te dando autoconfiança, você vai tendo mais vontade de estudar, você vai ficando mais feliz, você vai reduzindo a tua ansiedade. Por quê? Porque você está tendo resultado nos teus estudos. E aí acontece o que eu falo aqui para vocês. O aluno, ele consegue em 60 dias ter mais resultado do que em 3 anos de estudo, que é a mesma coisa da academia. O cara vai na academia, só que chega em casa e faz tudo errado. Não se alimenta da forma correta. Aí ele vai demorar muito tempo até conseguir ter resultado. Se ele fizesse a dieta, ele ia ter resultado muito mais rápido. Acontece exatamente isso com os meus alunos que seguem a minha metodologia. Eles conseguem em 60 dias ter mais resultado do que em 3 anos de estudo, estudando da forma incorreta. E aí, a Yasmin pergunta, né, sobre provas, né? Provavelmente ela já deve ter me acompanhado aqui, ela já deve ter visto eu falando sobre fazer provas, né? Então, você deve estar se perguntando, tá, beleza. E qual que é a melhor técnica de aprendizagem segundo a neurociência, né? Então, aprendizagem, porque tem um outro tópico que é a memória, né? Então, nós estamos falando de aprendizagem. Aprendizagem é uma coisa e memória é outra coisa, embora ambas estejam correlacionadas, né? Uma vai estar relacionada com a outra, elas são... uma depende da outra, né? Às vezes tu aprendeu o conteúdo, entendeu como é que aquilo funciona, mas só não guardou. Aí passou uma semana, você não lembrou daquele conteúdo. Então você teve aprendizagem no primeiro momento, só não teve memória, porque tu não lembrou do conteúdo. E aí vem o gap, né? Vem o buraco negro do vestibulando de medicina, não só o vestibulando, mas também o estudante de medicina. O estudante de medicina sofre muito nisso. Porque ele estudou física, ele estudou matemática, ele estudou redação, ele estudou várias matérias, né, para conseguir passar no vestibular. E aí ele fica 3, 4, 5 anos e aí ele consegue passar. Beleza. Só que ele chega na medicina, o conteúdo do vestibular é desse tamanho. E o conteúdo da medicina é desse tamanho. Então é muito mais conteúdo. E aí, como ele não tem essa habilidade, ele não treinou o cérebro dele para memória, ele não tem memória, né? Para você entender, a memória é uma aptidão cognitiva, é uma capacidade cognitiva que os seres humanos têm. Inclusive, foi muito importante para a nossa sobrevivência, né? Então, imagina a academia, ter um músculo que consegue levantar 10 quilos,
e tem um músculo que consegue levantar 100 quilos, né? Tem uma pessoa que levanta 10 quilos e tem uma pessoa que levanta 100 quilos. Então, qual que é a diferença? O músculo é o mesmo, né? Geneticamente falando, o tecido muscular é igual, né? Só que uma pessoa, ela teve um treino, ela teve uma alimentação, ela teve uma dedicação específica e a capacidade do músculo dela é levantar 10 quilos. A outra pessoa teve uma alimentação, teve uma estratégia, teve uma dedicação e a capacidade do músculo dela é de levantar 100 quilos. Então tem pessoas que têm uma boa capacidade de memorização e tem pessoas que têm uma péssima capacidade de memorização. Então o estudante de medicina, como ele não treina essas aptidões cognitivas, muitas vezes ele sofre durante os 6 anos de medicina. Por isso que a gente vê depressão, ansiedade, né? Uma prevalência muito alta desses transtornos em estudantes de medicina. É muito comum isso acontecer. Então, Yasmin, ela pergunta sobre provas, né? Ela pergunta o que é mais interessante. Então, para você estimular a tua capacidade de aprendizagem, né? Você ter uma boa capacidade de aprendizagem, você aprender os... Não estou falando de memória, estou falando de aprendizagem. Para você deixar o teu cérebro mais suscetível à aprendizagem. Imagina que a aprendizagem é uma sala, né? É uma sala dentro do nosso cérebro, dentro do computador do cérebro. É uma parte dentro do cérebro. Vamos imaginar aqui para ficar fácil para você entender. É uma sala. E essa sala tem uma porta. Então, quando você pratica, você vai para o campo de batalha, você vai para a prática e você não sabe aquele conteúdo, você tem um problema para tu resolver. Porque as questões do vestibular, do Enem, da FUVEST, enfim, o que acontece? Nós temos questões, né? Nós temos questões, problemas. Então, a banca, né, do Enem, a banca da FUVEST, o que acontece? Ela tem questões, problemas. Então, são questões que trazem um problema e o aluno, o vestibulando, ele precisa ter capacidade cognitiva de resolver esses problemas. Então, quando você vai direto para a prática, você estimula o teu cérebro, você abre a porta da aprendizagem, você deixa ele suscetível para aprender. Porque se a gente analisar do ponto de vista histórico, como é que o ser humano, né, como é que ele conseguiu sair lá das cavernas e chegar no topo da cadeia alimentar, né? Conseguiu tantos avanços na tecnologia, na medicina, né, na agricultura, em vários aspectos da sociedade, teve uma evolução muito grande. Por quê? Porque o nosso cérebro desenvolveu essa capacidade cognitiva de aprender, né? Imagina que o cérebro é um músculo, né? Então nós temos essa musculatura da aprendizagem. Então nós aprendemos os conteúdos para quê? Para resolver problemas. Porque aprender tem um custo energético muito alto, você gasta muita energia na aprendizagem. Então o nosso cérebro, né, e não é eu que estou falando isso, se você olhar para a neurociência, que é a ciência que estuda o funcionamento do cérebro, bem como a evolução dele ao longo dos anos, eles vão dizer o seguinte para você: se você vai para a prática, se você pratica o conteúdo, você aumenta a tua capacidade de aprendizagem, de entender como que algo funciona, de adquirir conhecimento. E aí, no dia da prova, o que tu vai fazer no dia da prova, lá no dia do Enem, no dia da FUVEST, enfim, o que você vai fazer no dia dessa prova? Você vai resgatar os conhecimentos que você aprendeu. Então você também precisa da memória, que é um outro tópico, né? Então, a prova do vestibular, independente de qual vestibular seja, é uma prova o quê? Uma prova de memória. Quem lembra os conteúdos, né? Quem lembrar os conteúdos vai vencer essa prova de memória. E aí, o que acontece? Tem muitas pessoas que elas estudam o ano inteiro, elas não têm esses conhecimentos neurocientíficos, elas carecem desses conhecimentos neurocientíficos e aí acontece o quê? O que acontece? A pessoa não tem conhecimentos acerca disso e aí ela estuda como? Ela estuda de forma tradicional. Então, como é que é o estudo tradicional, né? Então, o estudo tradicional é como? A pessoa precisa ter base. Eu fiz um péssimo ensino médio, eu não sei os conteúdos, eu não domino esses conteúdos, portanto, eu preciso o quê? Eu preciso ter base. Não é isso? Comenta aqui. É isso que acontece. O estudo tradicional. Então, para ter base, né, como a pessoa carece desses conhecimentos neurocientíficos, ela pensa o seguinte: não, para mim ter base, eu preciso o quê? Eu preciso pegar o meu dinheiro e comprar uma videoaula. Comprar uma plataforma de questões, comprar uma plataforma de videoaulas. Para mim
ganhar a base desses conteúdos. Aí o cara vai lá e assina a videoaula. Só que acontece, ele começa a ver essa videoaula e ele não aprende os conteúdos, muito menos ele memoriza os conteúdos. Ele estuda, estuda, estuda e não aprende. Ele vê lá 2 horas da videoaula, acabou essa videoaula de 2 horas e aí ele se pergunta, né? Ele faz uma indagação. Pô, beleza, eu fiquei 2 horas aqui, eu investi a moeda, né? A moeda mais importante do vestibulando de medicina, pensando moeda numa questão de valor, né? O valor mais importante que tem, né? A moeda para o vestibulando é o tempo. Né? Você precisa de tempo para adquirir conhecimento, para fazer a prova que vai decidir o futuro da tua vida, que vai fazer você passar em medicina ou não, né? Então você precisa do tempo, né? Você precisa ter o quê? Produtividade. O que é produtividade? É você sentar para estudar 2 horas e essas 2 horas que você estudou, você adquiriu um conhecimento, você aprendeu esse conhecimento e, principalmente, você estimulou a memória desse conhecimento para que lá no dia da prova você lembre desse conteúdo. Isso é estudar. Se você der um Google e perguntar e pesquisar qual que é o conceito de estudar, estudar é a ação de adquirir conhecimento. Só que esse vestibulando que assistiu videoaulas, ele fez o quê? Ele não adquiriu conhecimento. Ele fez qualquer outra coisa, mas ele não adquiriu conhecimento. Ele pode ter visto videoaula, ele pode ter lido a apostila, ele pode ter feito qualquer outra coisa. Menos estudar, porque não adquiriu conhecimento. E aí o que acontece? Esse aluno, não, mas eu tenho que ter base. Aí ele fica nessa da base. Só que para você ter base, você precisa o quê? Você precisa aprender os conhecimentos, né? Base é o quê? É conhecimento, ter conhecimento sobre como que algo funciona, como que eu resolvo um problema matemático. E para mim ter conhecimento, eu preciso de aprendizagem. Porque a neurociência, ela mostra para nós quais são as melhores técnicas de aprendizagem. Tá, beleza. Eu preciso de aprendizagem, então qual é a melhor estratégia de estudo para mim adquirir esse conhecimento? E aí a neurociência, ela mostra para nós que a pior estratégia de estudo para você adquirir conhecimento é você ser passivo. Então, ou seja, você senta na cadeira, você é passivo, você escuta o professor falar. Ou seja, você não está resolvendo um problema. Você não está sujando a mão de terra. Segundo a neurociência, você não vai aprender fazendo isso. E aí a gente consegue entender por que o Brasil é um dos piores do mundo em educação. Porque a nossa metodologia de aprendizagem é uma metodologia de aprendizagem tradicional. O aluno, ele é passivo, ele senta na sala de aula, o professor começa a escrever no quadro, ele copia o quadro que o professor escreveu, e aí acabou essas 2 horas de estudo e você pergunta para esse aluno o que ele aprendeu. Ele não aprendeu. Me conta, me fala, tu investiu 2 horas do teu tempo para estudar, né, estudar entre aspas, para fazer a prova. Me fala, o que você aprendeu? O cara não consegue. Ou muitas vezes ele, não, eu aprendi isso. Aí passa uma semana, tá, o que tu aprendeu daquele conteúdo? Ele tem que estudar de novo aquele conteúdo, ele é improdutivo. Ele já investiu 2 horas para estudar aquele conteúdo, agora ele tem que estudar de novo aquele conteúdo. E aí ele é extremamente improdutivo. Aí passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, e o cara, não, mas é que passar em medicina é muito difícil. Em nenhum momento ele diz, não, eu não passei em medicina ainda porque eu não sei como estudar, eu não sei como memorizar os conteúdos. Porque quando o fiscal, no dia da prova, ele me dá a prova para me resolver a prova e eu não sei como resolver essa questão. Eu não consigo resgatar esses conteúdos. Aí tu pergunta para esse sujeito quantas provas ele fez no ano. Beleza. Se você vai correr uma maratona, você corre na rua. Se você vai fazer uma prova, você estuda fazendo provas, porque você vai fazer essa prova. Aí tu pergunta pro sujeito, tá, quantas provas você fez? Nenhuma. Então, para você aprender e para você memorizar os conteúdos, você tem que praticar. Então, a melhor estratégia é você fazer questões, praticar. Só que se você faz só questões, vem um outro detalhe que é importante a gente refletir aqui. Então, se eu vou fazer um estudo por meio de questões,
Como é que eu vou organizar esse estudo? O que eu tenho que saber? O que é mais importante eu saber? O que é menos importante eu saber? Como que eu vou abarcar esse conteúdo? Como é que eu vou memorizar esse conteúdo de forma estratégica? Porque, por exemplo, vamos pegar aqui biologia, citologia. Citologia é um conteúdo que cai todo ano. Se tu pegar a prova lá, todo ano vai ter uma questão de citologia, o estudo da célula. Sempre vai ter uma questão de citologia. Só que a citologia ela é desse tamanho o conteúdo. Não tem como o cara que escreve a questão, que é um ser humano, não um robô que escreve a questão da FUVEST, que escreve a questão da UFRJ, a questão do Enem, não é um robô. É uma pessoa que senta lá, imagina que são vários professores de biologia e eles sentam ali, eles vão, tá, beleza. Como é que eu vou desenhar essa questão para Yasmin errar? Como assim para Yasmin errar? Porque são 3 milhões, 4 milhões de pessoas que fazem o Enem e nós não temos vaga para todo mundo no ensino superior. Pega a medicina, são 8 mil vagas, se eu não me engano, né? O SISU disponibiliza, se eu não me engano, são 7, 8 mil vagas para medicina, ou menos. Não sei exatamente o número exato, tá? Então não tem vaga para todo mundo, são milhões de pessoas que fazem e muitas pessoas querem fazer a medicina, né? Porque a medicina vai te dar um retorno financeiro muito bom, né? E talvez você tenha nascido em berço de ouro, recebeu herança da família, talvez ser médico para você, o retorno financeiro que o médico tenha para você é pouco, pode acontecer isso. Tem algumas pessoas, o cara nasceu em berço de ouro e tal, para ele o médico tem o salário do médico ele é pouco, mas para mim, por exemplo, que sou filho de empregada doméstica, para a maioria das pessoas que me acompanham aqui também, né, que não nasceram em berço de ouro, para eles passar na medicina é o passaporte para o cara sair da pobreza, né? Para o cara mudar de vida. Enfim, fecha aspas. Então, assim, o cara que desenha essa prova, ele faz a prova para você errar. Só que não tem como ele botar todo o conteúdo de citologia em uma questão. Então, ele vai pegar um pedaço do conteúdo, por exemplo, organelas celulares. Então, ele pega o pedaço de organelas celulares e cobra na questão. Então é muito mais inteligente você fazer um estudo por meio de provas do que por meio de questões. Por quê? Porque você vai pegar e vai fazer uma bateria de questões de citologia. Vai lá, não, assinei uma plataforma online de questões, beleza. Aí você bota lá, questões de citologia, pum, faz 100 questões de citologia. Aí você pegou todo aquele conteúdo, né, você colocou aquele conteúdo e o teu cérebro não consegue processar aquele conteúdo. Você teve uma baixa taxa de retenção e vai esquecer aquele conteúdo no longo prazo. Porque tem um negocinho chamado curva do esquecimento. Você esquece o conteúdo ao longo do tempo. Entendeu? Por quê? Porque gasta energia. O nosso cérebro gasta muita energia para aprender e para memorizar. Então você vai lá, fica 2 horas fazendo uma bateria de questões de citologia. Você pega aquele monte de informação, joga para dentro e o teu cérebro não consegue processar essas informações. E aí você tem o quê? Esquece. Esquece aquele conteúdo. E nós estamos falando da biologia, mas não é só biologia que cai. Tem a física, tem a matemática, tem a química, e aí isso vira uma bola de neve. Você sobrecarrega o teu cérebro, você aumenta a tua ansiedade, você começa a prejudicar o teu sono, e aí vira uma bola de neve, porque você estuda, esquece, estuda, esquece. Então tem que tomar cuidado com esse estudo por meio de questões, porque pode causar malefícios do ponto de vista emocional para aquele sujeito que estuda dessa forma. E aí vem o estudo por meio de provas. Então, estudar por meio de provas é muito mais benéfico, é muito mais estratégico nesse contexto de vestibular. Não só vestibular, mas no contexto de provas também, né? Então, veja bem, você fazer um estudo por meio de provas, você pega um pedaço do conteúdo, você aprende aquele conteúdo, você memoriza aquele conteúdo, aquele pedacinho da biologia, aquele pedacinho da física. E aí você vai tendo um ciclo de estudo positivo, um ciclo de estudo benéfico para você e principalmente para a tua saúde mental. Porque se você só com um monte de conteúdo, bota ele para dentro e tenta aprender aquele conteúdo, você não consegue. Agora, se você vai estudando por meio de provas, a prova vai te dizendo o que tu tem que estudar e o que tu não tem que estudar.